A natureza é um espelho de todas nós mulheres. A grande mãe natureza ensina, nos traz tudo o que a gente precisa. E parando para pensar nessa filosofia antiga ancestral, hoje a gente vai falar sobre o maior dom e mais precioso do feminino, que é a criação. Conectas com esse dom, alinhamos o gestar, o parir, o criar, o transmutar, o renascer. O dom da criação é muito mais profundo do que a gente consegue imaginar. Mas para entender a proporção, basta olhar para a nossa natureza, onde parece que tudo se encaixa, quase que de uma forma perfeita. Onde todos os habitantes da natureza, nada falta, tudo transborda, tudo cresce, tudo nutre, tudo se multiplica. Bom, mais ou menos nessa mesma proporção é a nossa capacidade, o nosso alcance espiritual. E não se tratando apenas de algo físico, porque o nosso físico é apenas um reflexo, um espelho da nossa grandeza e da nossa potencialidade como espíritos. Se tratando dessa camada mais profunda e energética, falamos sobre tudo que rege na nossa vida. Todos os setores, eles têm reflexo de quem nós somos interiormente. Esse símbolo da natureza como a força da criação, quando esse dom é resgatado dentro do feminino com consciência, passando por todos os portais, tanto os uterinos, femininos, quanto os portais da vida, quanto a própria energia que Freud já falava da pulsão de vida. Quando a gente encontra esses elementos, começamos a reparar essa mudança interna, onde essa filosofia, essa visão de mundo pode ser aplicada no mundo dos negócios, no nosso casamento, no nosso corpo físico, na nossa forma realmente de viver. Assim como a natureza, de uma forma mais harmônica, mais plena, mais saudável e mais abundante. Afinal, a natureza não se esforça para ser, ela simplesmente é. E assim é na sua natureza interna, quando você finalmente se vê cheia de si, não há falta, e a abundância é apenas consequência, onde você se alinha primeiramente dentro, na forma do pensamento, das emoções, da percepção, dos modelos mentais, criando uma nova rotina, novos hábitos, novos pensamentos, novas vibrações, para que então você comece a perceber, assim como na natureza, uma árvore grande que cresce, que dá frutos, você vai florescendo até perceber aqui na matéria os seus frutos, frutos dessa mudança de pensamento, dessa nova filosofia, dessa nova visão de mundo, que pode parecer muito complexa no início, mas é mais simples do que a gente imagina. A sabedoria ancestral da ciclicidade da natureza te convida a olhar, assim como as estações do ano, quanto a própria simbologia da terra, de germinar, de florescer, de dar frutos, e passar por todas essas fases num tempo seu, em um tempo natural, assim como a gente percebe na natureza. O guia mais prático para você olhar para tudo isso e dar os primeiros passos é trazer essa percepção como a grande mãe natureza que nos ensina. Quando a gente volta para esse lugar de filho, a gente consegue receber de Gaia, da natureza, da consciência feminina. Assim a gente consegue perceber todos os símbolos dentro de nós, onde você é a única que pode achar as respostas. Esse caminho vai te exigir autoconhecimento, mergulhar no que você sabe e no que você ainda não sabe sobre você. Se permitir experienciar, viver, conhecer suas sombras, dores, medos, mas também potências, habilidades, dons. Assim você está inteira, completa, cheia de si, harmonizando o feminino e masculino dentro de você, trazendo esse feminino solar e lunar, trazendo a potência da lua, o mistério, a magia e a potência do sol, que é a expressão, que é a autonomia, que é o brilho de quem você é.
unindo esses dois polos dentro de você e mergulhando profundamente para descobrir coisas sobre você, o que esses símbolos conseguem conversar com você, você aos poucos vai entrando num ritmo natural, onde a comparação já não faz mais sentido, porque você está trilhando e vivendo a sua história, sendo protagonista da sua própria vida. Logo você vai perceber que você tem e carrega tudo que a natureza tem. Toda a fertilidade de um jeito não só físico, como alguém que pode gestar uma criança, mas alguém que pode criar e ter ideias, que consegue canalizar, que consegue sentir, que consegue gestar em um tempo natural que é só teu. Os seus sonhos, a sua vida dos sonhos, os seus projetos e logo parir e experienciar e manifestar a realidade que você deseja. Esse é o grande dom oculto da criação que habita em todas nós mulheres. Mas ao longo do tempo isso foi se perdendo da realidade onde mulheres são cobradas a produtividade, algo linear, totalmente fora e antinatural, biologicamente e energeticamente. Quando a gente sai dessa busca, dessa esperança de ser perfeita, abrimos uma permissão para a possibilidade de ser imperfeita. Quando a gente se permite ser imperfeita, a gente encontra facetas de nós mesmas, onde podemos nos expressar, ser quem nós somos, aceitar e conhecer todas as nossas sombras, limitações, dificuldades. Não para que elas nos travem ou para ser vítimas, mas no sentido de conhecer e fazer daquela dor a tua força. Esse é outro dom do feminino muito forte, que é a transmutação. O nosso ciclo lunar e ciclo menstrual e o inverno traz o simbolismo da menstruação, que é o encerramento, que é a transmutação, que são as finalizações. Todo esse percurso acontece tanto na natureza quanto dentro de nós para nos mostrar que sim, podemos renascer, dessa vez mais fortes. Usar toda aquela dor não como algo que vai te travar ou algo que você vai se limitar, mas algo que vai te trazer força para que você se levante. A sua história é a coisa mais preciosa que você tem. Você traz ela como combustível para que você consiga ir mais além. É a tua bagagem, é de onde você veio. E assim como a natureza representa as suas raízes, e uma árvore consegue ir muito além e crescer muito mais quando ela está sólida, firme, com as raízes fincadas. Aqui a gente fala de um campo ancestral. Falamos dos portais da vida, pai, mãe, avós ancestrais. Assim como as raízes de uma árvore que a gente nem às vezes enxerga de tão profunda que é. Quanto maior a árvore, mais raízes profundas ela tem. Assim é a nossa ancestralidade. O que nós somos hoje precisou de muitas e tantas outras árvores, tantas outras histórias, tantas outras bagagens anteriores. E isso faz de nós quem nós somos, com todas as potencialidades, dons e também com todas as dores. Quando olhamos para essa história com um olhar de responsabilidade, de conhecer, de se ancorar, de firmar as raízes, nós podemos ir além do que outras árvores e outros ancestrais não conseguiram crescer, por falta de um solo forte, de um solo de amor, de uma raiz de felicidade, de alegria, que hoje, com essa consciência, nós conseguimos transmutar. Assim, numa raiz de amor, em um solo forte, firme e saudável, com raízes fortes, a árvore consegue ir além. Assim a gente faz as pazes com o dinheiro, com a energia da abundância, não só física, mas energeticamente, manifestando e realmente vivendo o poder da criação, onde você também faz as pazes com a felicidade, com a permissão de ir mais além. Nós podemos ser a diferença,
primeiramente nos nossos pilares, raízes, família. Assim, nós podemos se apresentar para o mundo. Primeiramente, olhamos para a vida e depois para o mundo. Assim, fortalecemos o nosso interno, para depois olhar o nosso externo. Assim é a vida, assim é a natureza. E quanto mais a gente se alinha a essa ciclicidade, a essa simbologia, a essa filosofia, conseguimos vivenciar de uma forma plena, harmônica, saudável e cada vez mais abundante, onde os setores da vida entram em equilíbrio. Afinal, você é o ponto principal de tudo. Você entende que você é a sua prioridade. E assim, os outros setores giram como uma roda, como uma engrenagem, onde tudo, como na natureza, se encaixa quase que perfeitamente, alinhados, sendo regidos por algo maior, a própria natureza feminina da criação, que é sábia, que é anciã, que também é guerreira, que também é jovem, que também é rainha. Todas essas facetas e símbolos do feminino habitam em cada fase hormonal da mulher. E assim a gente consegue entender melhor a energia que rege os nossos dias, os nossos ciclos, e baseado nisso, de que forma a gente consegue colocar e encaixar nos setores da nossa vida, inclusive na área empresarial. Assim a gente ordena tudo de dentro para fora, de uma forma leve, tranquila. Não há esforço, apenas sintonia. Fez sentido para você? Comenta aqui nos comentários a parte que você mais se identificou e o que tocou no seu coração. E eu te espero no próximo vídeo, Contos Ancestrais Cíclicos do Feminino, através da simbologia da natureza.